Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal MP Palavras, Pregações Bíblicas. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo, e neste vídeo eu tenho uma mensagem forte ao teu coração. E o tema da mensagem que eu tenho que trazer para o vosso coração é erros trágicos de alguns crentes. E eu quero me embasar dentro de um texto da Palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, que diz assim: Quanto a mim, irmãos, não lhe pude falar como a pessoas espirituais, mas como a mundanas, como a bebês, no que tange a experiência com Messias. Eu lhes dei leite, não comida sólida, porque vocês não estavam preparados para ela. Mas agora ainda não estão preparados para ela. Vocês ainda são mundanos e que vivem segundo padrões meramente humanos. Então veja, eu quero aqui trazer esta mensagem ao coração. Por quê? Porque nós vemos diversos erros sendo cometidos por muitos crentes. E esses erros estão trazendo uma destruição no coração de muitas pessoas que estão se aproximando do Evangelho. E eu quero falar sobre 7 erros cometidos por diversos crentes. E o primeiro erro que eu já quero aqui entrar na mensagem é se converter há pouco tempo e achar que já pode ensinar. Quantos crentes que a recém se converteram nem se tornaram ainda espirituais, na verdade, nem ainda nasceram de fato de novo e já querem ensinar as pessoas o Evangelho. Quantas pessoas que a recém se converteram, a recém se aproximaram do Evangelho, a recém começaram a ter contato com a Palavra de Deus, e já querem sair exortando todo mundo, já querem sair pregando para todo mundo, xingando todo mundo, já querem sair mostrando o erro, o pecado de todas as pessoas, as falhas de todas as pessoas, porque se auto-intitulam pessoas tão santas que são isentas de qualquer erro ou de qualquer pecado. E este é o primeiro ponto. Porque muitas lideranças também são culpados por isto, por colocar pessoas inexperientes a pregar o Evangelho, a colocar pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o próprio Deus, não têm intimidade com Cristo e sai a pregar o Evangelho de forma totalmente carnal. E isto aqui está trazendo grandes problemas para dentro do reino de Deus. Pessoas imaturas, pessoas ainda não convertidas, pessoas que ainda são mundanas, pessoas que gostam de falar duro, pregar duro, exortar, xingar, corrigir, mas quando é para ouvir uma correção, quando é para ouvir uma palavra dura, quando é para ouvir uma disciplina, essas pessoas não querem ouvir. Elas dizem que não tem o porquê delas escutarem, porque elas já aprenderam tudo, já sabem de tudo. E vou mais longe, pessoas dizem que Deus ensina tudo para elas e que elas não precisam de ser ensinadas por ninguém. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: quanto a mim, irmãos, não lhe pude falar como pessoas espirituais, mas como a mundanas, porque isto são sentimentos mundanos que este tipo de crente tem. É um sentimento ainda carnal, um sentimento mundano que não deixou ser trabalhado, moldado, liberto, educado por Deus. Então este aqui é o primeiro erro daqueles crentes novos convertidos que já pensam que estão prontos para toda a obra de Deus. O segundo tipo de crente que traz erros trágicos para dentro da igreja
É aqueles tipo de crente que priorizam o dinheiro e não priorizam o amor. Eles não conseguem amar as pessoas, mas conseguem amar o dinheiro. Eles não conseguem entregar a sua vida em prol do próximo, mas em prol do dinheiro eles trabalham incansavelmente. São pessoas que parecem máquinas que querem fabricação de dinheiro, 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 dinheiro. É dinheiro para isso, é dinheiro para aquilo, é dinheiro para cá, é dinheiro acolá, mas não enxergam o próprio irmão passando fome e dificuldade. Não conseguem enxergar um próximo com muita dificuldade, um mendigo com dificuldade, a sua comunidade com dificuldade, os seus membros com dificuldades. Mas a sua mente, o seu coração está totalmente ligado, unido, enraizado no dinheiro. Jesus chama isso de Deus Mamon. Então tem muitos tipos de crente que são idólatras, porque eles idolatram a riqueza, idolatram o dinheiro, idolatram o poder, idolatram a posição financeira. E todos que se encontram abaixo, para eles não serve, não presta, porque eles têm o evangelho como um evangelho que somente enriquece. Mas parem para perceber que somente os grandes é que estão com o dinheiro. Eles dizem que Deus ele mandou dizimar e ofertar, e eles se colocam como autoridades desse valor, desse dinheiro, sendo que a palavra de Deus não mostra isto. Aleluia, glória a Deus. E aí se tornam pessoas que estão estragando, atrapalhando a obra de Deus. Porque em vez de amar o seu irmão, de amar o próximo, eles amam o mamon, eles amam as riquezas, eles amam o dinheiro. O terceiro erro trágico de alguns crentes é que alguns crentes, eles se vestem de forma totalmente mundana. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, eu sei muito bem o que é um cristão, um cristão, um modo mais coerente de se vestir. Mas estou falando aqui de pessoas que se dizem crentes, que ficam escandalizando pela sua maneira de se vestir. Crentes que não parecem filhos de Deus. Escute bem o que eu vou falar aqui. Nós sabemos que o evangelho ele é por dentro, mas este por dentro reflete por fora. Nunca fica guardado dentro, mas sempre é colocado para fora. E isso reflete também na maneira que a pessoa se veste. Por quê? Porque a sensualidade ela é condenada pela palavra de Deus. Então não adianta uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo se está mostrando as suas partes íntimas para os outros. Se está expondo o seu corpo, a sua nudez para o próximo, para o irmão, escandalizando aquela pessoa. Fazendo aquela pessoa desejar, a ficar imaginando coisas e até mesmo tendo sonhos diabólicos por causa da tua nudez. Quantos irmãos e irmãs que estão escandalizando por meio das suas roupas? Aleluia! Deus, ele não quer isto. Precisamos ter decência, precisamos ter pudor. E quando falamos deste assunto, as pessoas, muitas são carnais, são mundanas, porque defendem ainda esse tipo de crentes que gostam de expor o seu corpo para os demais observarem e cobiçarem. Nós podemos sim andar com uma roupa normal, tranquila, não estou falando de terno, gravata, não. Roupas normais, tranquila, mas que não mostrem a nossa nudez. A tua nudez é para teu esposo ou para a tua esposa. Você que não é casado, guarde a sua nudez. Esconda ela, porque somente Deus ele pode vê-la. Aleluia, glória a Deus. Quarto erro trágico de alguns crentes. Alguns crentes aprenderam a falar em língua estranha de um outro líder.
E muitos crentes imitam línguas estranhas de outras pessoas. Sabe por quê? Porque elas acham que falar em língua estranha somente as outras vão a olhar como alguém espiritual. E aqui está o erro. Língua estranha não se aprende com alguém. Língua estranha não se imita de alguém. Em Atos 2 diz que o Espírito de Deus pousou sobre eles, aleluia, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia ainda diz que foram repartidas como línguas de fogo sobre cada um e pousou sobre cada um. Então isto é uma ação direta do Espírito de Deus. Isto é uma ação direta de Deus sobre aquela pessoa. E eu quero deixar algo bem claro, não é língua dos anjos. Não é língua dos anjos que nós estamos falando aqui, porque nós não falamos a língua dos anjos. Nós falamos em idiomas que nós não conhecemos, mas que pode ser de outra nacionalidade, de um outro país, de um outro idioma que nós não temos capacidade de falar, porque ainda não aprendemos. Foi isso que aconteceu em Atos no capítulo 2. Mas veja, isso não se aprende numa escola teológica, não se aprende dentro de uma sala com um líder, com um pastor, não se aprende vendo pessoas falar em língua estranha, não. Isso é pelo poder do Espírito Santo. Isso é pela uma ação de Deus sobre a vida da pessoa. Aleluia, glória a Deus. E quantos crentes imitando línguas estranhas? Quantos pastores ensinando seus membros a falar em línguas estranhas? E é por isso que está sendo difamado as coisas de Deus por causa desse tipo de pessoa carnal. O quinto erro trágico de alguns crentes, a maioria dos crentes adoram uma fofoca. Adoram fofoca. Como a maioria ama a fofoca dos crentes. Você quer ver uma coisa pegar fogo? Conta alguma coisinha pro crente, pode tirar teu corpo fora. Daqui a pouquinho tá o Brasil inteiro ou o mundo inteiro sabendo. A maioria dos crentes amam esta prática. Não conseguem refrear a sua língua. Tem a sua língua afiada para o mal. E olha, eu não estou falando todos, estou falando alguns ou a maioria. Deixam o seu menor membro do corpo inflamar todo o corpo, inflamar uma cidade, inflamar uma igreja. Este erro é terrível. Ele estraga uma igreja, estraga uma família, estraga uma empresa, estraga negócios, estraga tudo. Aonde estiver pessoas fofoqueiras, estraga e incendeia e destrói tudo aonde passa. Em sexto erro trágicos de alguns crentes. Sabe que erro é? É daqueles que procuram mensagens para pregar segundo o seu coração. Eles não deixam o Espírito revelar a palavra. Eles não deixam Deus revelar a mensagem. Eles dizem assim, eu vou pregar isto. A fulana, o fulano precisa disso, a igreja precisa disso. E eles esquecem que só existe um que pode sondar mentes e corações. Só existe um que sabe exatamente o que eu sinto, desejo, quer, estou passando, e o que você sente, deseja, quer e está passando. E não adianta criar malabarismo para pregar. A mensagem tem que ser simples para que todos a entendam. E Deus, ele fala de acordo conforme nós entendemos. A maioria das mensagens são manipuladoras. São mensagens que nos levam para onde eles querem que nos levem. E não são mensagens direcionadas pelo Espírito de Deus. Deus, ele tem a mensagem certa para cada pessoa, para cada igreja. Portanto, você que faz isso, peça orientação e direção
de Deus para pregar o Evangelho. E em o sétimo erro trágico que alguns crentes gostam e cometem. Você já parou para perceber que o crente nunca está errado? Ele sempre está certo em tudo. Ele nunca erra. Ele nunca assume que está errado. A maioria dos crentes, eles adotaram isso na sua mente, que eles são pessoas extremamente santas e perfeitas, que estão até acima dos anjos, que têm até auréola na cabeça e são impossíveis de errar. Nós lidamos com pessoas tão tristes, tão trágicas, que elas nunca erraram. Pode falar, elas não têm erro. Elas podem estar erradas, mas a sua mente já adotou a mentira como verdade, então, para elas estão certas. E é difícil você conversar com um crente assim, um crente que nunca erra, que sempre está certo, que sempre sabe de tudo, que a opinião da outra pessoa nunca tá certa, sempre está errada, que o ponto de vista da outra pessoa está errado, que o dela está certo. Jamais admite cometer erros. E é exatamente esses erros que as torna uma pessoa ruim. Glória a Deus. Esses são os 7 erros trágicos de alguns crentes, que alguns crentes cometem e são pessoas que estragam muitas vezes a igreja verdadeira do Messias. Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe esta mensagem, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que essas mensagens são relevantes para o teu coração e para a tua família. Mande para a tua família, mande para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra da parte de Deus. Amém? E até o próximo vídeo, que Deus os abençoe, até mais.